Olá, sétimo ano. Tudo bem? Good morning. How are you? Bom dia, como estão vocês? Espero que estejam bem. Desejo para vocês tudo de bom. Desejo para vocês que vocês recebam em dobro tudo aquilo que vocês emanam de bem para o mundo, né? Tudo aquilo que vocês desejam de bem para as pessoas, que volte em dobro para vocês, para a vida de vocês, tá bom? Vamos pedir para Deus nos abençoar, que o Senhor possa abençoar essa aula, que a gente possa ter uma boa aderência do conteúdo, que a gente possa verificar aí tudo que a gente tem a necessidade de aprender, que o Senhor possa abrir a nossa mente para a gente entender com bastante clareza tudo aquilo que está sendo proposto, tá bom? Então, que o Senhor abençoe também a nossa sexta-feira, a nossa escola, todos os nossos profissionais que trabalham na escola para poder trazer para a gente uma aula, um conteúdo de qualidade, em que o Senhor abençoe a nossa família. Amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral, que é o quê? Eu vou mostrar a vocês todas as aulas que eu passei, tá? Para esse terceiro bimestre e as tarefas que eu solicitei. Então, vocês vão olhar aqui com calma. Essas tarefas que eu mostrei aqui são tarefas que vocês vão precisar enviar. Na verdade, já era para ter enviado, mas quem não mandou alguma tá devendo. Eu vou esperar até o finalzinho do dia hoje, porque eu já comecei as correções, tá? Já lancei. Então, preciso que vocês enviem para mim, tá bom? Então, vamos lá, meninos. A primeira aula desse terceiro bimestre foi like and dislike. Nós falamos aí dessas como expressar o nosso sentimento, dessas formas de expressar quando a gente gosta e não gosta. Love, like, enjoying, it's okay. Eu não vou dar aula tudo de novo, a aula já está lá, foi gravada, tá na plataforma, eu só estou mostrando a sequência de conteúdos. Então, não adianta você ficar mandando mensagem aqui pelo chat, professora, o que eu tô devendo, professora? Tem que olhar na plataforma, aula por aula. Então, como que você faz? Você abre lá a plataforma, aula de inglês, atividades. Aí você vai na aula de semana a semana, você olha aula, atividade, aula, atividade. Se tiver atividade, você tem que ler o que a teacher tá pedindo, não adianta adivinhar, tem que ler. Aí eu coloco assim, enviar a tarefa, enviar a atividade. Você verifica se você não fez. Se não tem, não tem o seu exercício lá, significa que você precisa enviar, tá bom? Tô gaga. Então, vamos lá. É só vocês olharem aqui, desligou aqui a videoaula, terminou essa videoaula, vocês dão uma olhada lá e verificam se estão devendo alguma tarefa para mim, combinado? Então, essa foi a primeira, a gente falou do tema gostar, e aí eu passei uma atividade para vocês, que foi o quê? Escute o poema e anote de 5 a 10 frases com o tema da aula. Eu pedi para vocês ouvirem, tá lá na plataforma, eu pedi para vocês ouvirem o poema e anotar 10, de 5 a 10. Quem anotou 5, eu considerei. Quem anotou 10, eu considerei também. Onde que tá essa atividade? Tá na plataforma, tá bom? Com o like e o dislike. Daí, seguindo a segunda aula do terceiro bimestre foi weather. Tá aqui o tema, não mostrei aqui. Ó, weather, esse é o tema, ó. Nós falamos de temperatura, de clima. Eu pedi para vocês anotarem essas palavras, ó. Cloud, cold, fog, hot, rainy, snowy, sunny, warm and windy. Nós trabalhamos essa aula especificamente com vocabulário. Então, a aula anterior foi vocabulário e essa também foi vocabulário. Daí nós vimos como que tá o tempo. Eu até pedi para vocês falarem se gostam ou não gostam, que a gente viu numa aula anterior. Então, nós falamos um pouquinho do clima
e eu pedi como atividade o quê? Pedi lá na plataforma, traduzir o vocabulário. Eu dei nessa mesma aula o feedback, eu passei a tradução para vocês, tá bom? E aí eu falei, corrijam, tire foto e mande para mim. Tá aqui, ó. What's the weather like? Foi a aula. Eu fui perguntando, vocês foram respondendo. Quem assistiu tudinho lembra. Os vídeos estão lá para eu não mentir. As aulas estão lá, não, elas não são apagadas, elas ficam na plataforma. Então, se você perdeu, você tem que voltar lá, assistir a aula inteira. Não adianta ficar mandando pergunta, porque tá no vídeo. Você assiste o vídeo, tá bom? E você tenta verificar a tarefa que tá devendo, tá? Nós fomos trabalhando assim nessa aula. Eu fui perguntando como é que tá o tempo e pedindo para vocês responderem para mim. Depois eu gravei uma aula respondendo, corrigindo, ó. Isso que tá em vermelho aqui, meninos, olha, foi a aula que eu gravei corrigindo, ó. Tá bom? Daí o que eu passei para vocês de atividade? Conforme eu expliquei, acabei de explicar, mas eu vou falar de novo, que eu deixei lá na plataforma, ó. Faça a tradução das palavras, essa tarefa eu deixei lá. Aí você assistiu a aula, ainda falei assim, quem assistiu fez a correção, tá aqui, ó. Pedi para tirar foto e me mandar. E também deixei lá como tarefa. Como é que está o tempo nesses lugares? Pedi para você escolher ou um ou outro e escrever, mas eu também fiz a correção, ó. Eu coloquei lá, it's hot, it's cloudy, it's sunny, it's warm and it's cold. Essa tarefa é a segunda. Então, nós temos até agora duas. A primeira atividade foi essa aqui, ó. Vamos voltar tudo para vocês não ficarem confusos. Foi essa aqui. Escute o poema e anote de 5 a 10 frases. A segunda foi essa aqui, ó. Atividade. Tá lá na plataforma. Faça a tradução e responda como é que está o tempo. Ok? Para nota até agora foram essas duas. Aí seguimos as aulas, né? Deixei lá na plataforma. O outro tema que eu passei para vocês foi clothes. Também foi vocabulário. A gente falou de roupas e acessórios, ó. Chapéu, ainda brinquei na aula, falei chapéu, chapéu. Nós falamos de tipos de roupas e acessórios que a gente usa, né? Chapéu, brinco, óculos. Ensinei para vocês como que a gente fala que usa aqueles acessórios. E atividade, professora? Eu coloquei essas 3 perguntas lá na plataforma. O que você veste? Eu coloquei assim. Quando está sol e quente, você usa meia ou short? Aí eu pedi para vocês escolherem entre um ou outro. Foram 3 perguntas. Uma, letra A. 2, letra B. E 3, letra C. Aí eu pedi para você responder. Também pedi para você fazer o quê? Ouvir o poema, ó. Opa, perdão. Escolher alguns vocábulos daqui e fazer a tradução do vocabulário. Eu pedi para vocês fazerem isso na aula. Professora, não lembro disso. Meninos, presta atenção, por favor. Essas 3 tarefas até agora, elas estão valendo nota. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá na plataforma. Não é mandar perguntando para mim no chat. Tem que olhar a aula e olhar se tem atividade. Então, você olha vídeo aula, atividade, vídeo aula, atividade. Essa aqui tem só a vídeo aula, então você tem que ir olhando uma por uma, tá bom? Eu entendo que é confuso para vocês, tá bom? Que vocês recebem um monte de atividade de um monte de professor. Por isso que eu passo atividades bem simples, eu não fico colocando um monte de tarefa. No começo eu colocava uma tarefa para cada aula e depois nós conversamos, eu pedi orientação para coordenação e aí eu achei melhor a gente concentrar em algumas atividades, tá bom?
não ficar mais enchendo toda a aula, tarefa, aula, tarefa. Então, se vocês repararem, para esse bimestre eu pedi só 4, 3 e uma eu falei que não era para entregar, mas eu vou reforçar agora aqui para vocês entregarem. Então, são 4 tarefas, tá bom? Como que você tem que saber que você está devendo? Você vai lá na plataforma, olha, aula de inglês, atividades, aí você vai olhando uma por uma, tá bom? Seguindo, o que eu pedi mais para vocês? Nós falamos do present continuous. Nós começamos um tema novo. Nessa aula eu ensinei para vocês o que era o gerúndio. Passei a música do Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, para ensinar para vocês o que é o ando, endo, indo. Essa aula a gente começou a falar do que é o present continuous na língua inglesa, que é o uso do ing, tá bom? Essa aula em particular, a teacher não pediu tarefa, tá bom? Depois nós vimos o present continuous de novo, nós ficamos de 3 semanas ou 4 falando de present continuous. Professora, tem certeza? Tenho, as aulas estão lá. Nessa próxima aula do present continuous, eu ensinei as regras. Como acrescentar o ing, ó. Você coloca o ing, você tira o e, coloca o ing. Não vou dar aula de novo, né? Senão hoje eu vou ficar aqui 50, muito mais do que 3 horas falando, porque cada aula teve 20, 30 minutos mais ou menos, né? Se eu der as aulas todas novamente, eu vou falar 3 horas sem parar. E cansa para mim aqui também, não é só vocês aí assistindo, pescando com sono, que ficam cansados, não. A gente que grava aula fica cansado porque não tem pausa. Tem que ficar falando 30 minutos sem parar. Imagina você falando 30 minutos sem parar. Ufa, tô até com sede, vou tomar um golinho de água. Me dá um segundo, por favor. Perdão, muito obrigada, voltemos. Então, nessa aula eu falei das regrinhas. Eu pedi essa atividade, mas eu falei não precisa enviar, tá bom? Vocês vão enviar ela para mim hoje, na aula de hoje. Então, hoje é dia 2 de outubro. Essa tarefa que tá aqui, ó, dos verbos, vocês não precisam voltar lá atrás, não. Esquece quem fez. Lá eu escrevi assim, não precisa enviar. Por quê? Porque eu iria pedir mais para frente. Então, eu vou pedir agora. Você vai escolher 10 verbos, 10 ou 5, eu vou lançar na plataforma, tá bom? E vai colocar o ing, tá bom? Do jeito que eu colocar na plataforma, hoje você vai enviar. Combinado? Daí, 18/9, não teve atividade minha gravada. Teve vídeo do YouTube, eu passei vídeo do Present Continuous e passei essas frases para vocês, para anotar no caderno. Quem não fez tem que ir lá na aula e fazer, tá? Não precisa mandar foto, mas tem que fazer no caderno, tá? Nesse dia 18 eu não gravei aula. Eu gravei, mas aí não houve alguns probleminhas técnicos, a gente não enviou, tá bom? Seguindo, nós tivemos continuação do present continuous, ó. Essa aula também tá na plataforma. Nós falamos do que nessa aula? Nós fizemos as correções de algumas atividades que eu havia mandado para vocês, ó, que são essas aqui. Tá bom? Nesse mesmo dia eu corrigi, passei, escute, repita. Fiz para vocês até tava a imagem, eu falando em cima e eu respondendo embaixo, ok? Daí, os verbos que eu pedi para vocês fazerem naquela aula lá e falei para você não mandar foto. Mas hoje é para você mandar, tá bom? Escolha 10. Falei que era 5, não, perdão, tá? Escolha 10 verbos, meninos. Para o que você tá fazendo e olha para mim. Look into my eyes.
Olhe nos meus olhos. You see. Wow. To me. Olhe nos meus olhos e você verá o que você significa para mim. Vocês, alunos, olhe. Vocês são muito importantes para mim. Sem aluno tem professor, sem professor não tem aluno. Então, olhe aqui nos olhos da teacher. Escolha 10 verbos, acrescente o ing, tire foto e envie na plataforma. Essa é para mandar, tá bom? Tô encaminhando hoje lá, ainda dá tempo de você mandar, mas tem que ser hoje, ok? E aí, nós fizemos todas essas aulas de uma forma resumida. Por hoje, vocês só vão ter essa revisão, tá bom? Eu vou mandar lá 2 vídeos motivacionais para vocês. Assistam, que são vídeos bastante interessantes de assistir, ok? E vou mandar também essa tarefa aqui, que é para você responder e me devolver. Se ficar alguma dúvida, você volte lá na plataforma, igual a teacher acabou de explicar. Olhe uma por uma das aulas e verifique se tem alguma que você não fez. É fácil saber que você não fez, porque tem o seu nome lá e tem lá enviar. Se o seu tá pendente, é porque você não mandou. Então, não adianta ficar perguntando aqui, tem que olhar lá se tá marcando como pendente, tá bom? Eu vou esperar até o final do dia hoje para lançar as tarefas que vocês precisam encaminhar para mim. Combinado, meninos? Então, conforme eu disse, hoje é só essa revisão, tá? Vocês, por favor, não esqueçam de me enviar o que precisam. É importante, a teacher já tá fechando nota de terceiro bimestre, ok? Assistam os 2 vídeos, que eles são bem engraçadinhos também. Um deles é bem engraçado. Se vocês já conhecem, assistam novamente, porque serve para dar uma motivada e também para rir um pouco. E vejo vocês na semana que vem, tá bom? Combinado assim? Então, bye bye.